Como separar tarefas. Imagine uma criança com dificuldade para estudar. Não presta atenção na aula, não faz o dever de casa e até esquece os livros na escola. O que você faria se fosse pai dela? Eu faria o possível para que ela estudasse. Contrataria professores particulares e a inscreveria em cursos, mesmo que precisasse arrastá-la até a sala de aula. Esse é o dever de um pai. Foi assim que fui educado. Eu só podia jantar depois de terminar o dever de casa. Então me deixe fazer outra pergunta. Com esse tratamento tão rigoroso, você aprendeu a gostar de estudar? Infelizmente, não. Para mim, aquilo não passava de rotina. Entendo. Tudo bem. Vou falar sobre isso do ponto de vista básico da psicologia adleriana. Na psicologia adleriana, nós perguntamos: de quem é a tarefa? De quem é a tarefa? Se a criança estuda, se sai para brincar com os amigos. Basicamente, essas são tarefas do filho, não dos pais. Você quer dizer que é algo que a criança deve fazer? Resumindo, sim. Não faz o menor sentido os pais estudarem no lugar da criança, certo? Não, não faz. Estudar é tarefa da criança. Quando um pai obriga a criança a estudar, está cometendo um ato de intromissão na tarefa de outra pessoa. Dificilmente se evita um conflito assim. Precisamos sempre nos perguntar de quem é a tarefa e separar as nossas das tarefas das outras pessoas. Como se faz isso? Não se intrometendo nas tarefas das outras pessoas. Simples assim. Simples assim? Em geral, todos os problemas de relacionamento são causados pela nossa intromissão nas tarefas das outras pessoas ou pela intromissão alheia nas nossas tarefas. A separação é suficiente para mudar os relacionamentos da água para o vinho. Não entendi. Em primeiro lugar, como saber de quem é a tarefa? Para mim, sendo realista, fazer o filho estudar é dever dos pais, porque quase nenhuma criança estuda só por prazer. E, no fim das contas, os pais são responsáveis pelos filhos. Existe uma forma simples de saber de quem é a tarefa. Pense, quem vai acabar recebendo o resultado final causado pela escolha feita? Quando a criança escolhe não estudar, o resultado final dessa decisão, não conseguir acompanhar a turma ou entrar na faculdade preferida, por exemplo, não deve ser recebida pelos pais. Claramente, é o filho quem deve arcar com as consequências disso. Em outras palavras, estudar é tarefa do filho. Não. Você está completamente errado. O pai tem mais experiência de vida e age como um guardião. Ele é responsável por insistir em que o filho estude para que essas situações não aconteçam. Ele faz isso pelo bem da criança e não para se intrometer. Estudar pode até ser tarefa do filho, mas fazer o filho estudar é tarefa dos pais. Hoje em dia é cada vez mais comum ouvir os pais usarem a frase "é para seu próprio bem". Mas eles dizem isso para alcançar as próprias metas. Por exemplo, eles podem querer aparecer bem aos olhos da sociedade, se mostrar superiores ou simplesmente controlar o filho. Em outras palavras, não é pelo bem da criança, mas pelo bem dos pais. E é por sentir essa farsa que o filho se rebela. Então você está dizendo que, mesmo que o filho não esteja estudando nada, como a tarefa é dele, devo deixá-lo em paz? É preciso prestar atenção. A psicologia adleriana não recomenda a abordagem da não interferência. Não interferência é a atitude de não saber e nem sequer ter interesse em saber o que o filho está fazendo. Pelo contrário, é sabendo o que o filho está fazendo que você o protege. Se o estudo é o problema, você diz ao filho que a tarefa é dele e deixa claro que está disposto a ajudar sempre que ele sentir vontade de estudar. Mas você não deve se intrometer na tarefa do filho. Quando nenhum pedido é feito, não se deve interferir nas situações.
Isso vai além do relacionamento entre pai e filho? Sim, claro. Na psicologia adleriana, por exemplo, não consideramos tarefa do psicólogo se o cliente muda ou não. Como assim? Como resultado do trabalho, que tipo de decisão o paciente toma? Mudar o estilo de vida ou não? Isso é tarefa dele, e o psicólogo não deve interferir. Negativo. Não posso aceitar uma atitude tão irresponsável. Claro que o psicólogo oferece todo o apoio possível, mas não se intromete além disso. Você pode mostrar a oportunidade, mas não pode obrigar ninguém a aceitá-la. Na psicologia adleriana, a orientação psicológica e todos os outros auxílios partem desse pressuposto. Forçar a mudança ignorando as intenções da pessoa só servirá para causar uma reação intensa. Do ponto de vista adleriano, o psicólogo não muda a vida do cliente? Você é o único que pode mudar a si mesmo. Descarte as tarefas das outras pessoas. Então, como ficam as pessoas confinadas dentro de casa? Por exemplo, alguém como meu amigo. Mesmo no caso dele, você diria que é uma questão de separação de tarefas, que não tem relação com os pais, e por isso ninguém deve interferir? Ele é capaz de sair do confinamento ou não? Ou melhor, de que maneira pode sair de dentro de casa? Em princípio, essa é uma tarefa que a própria pessoa deve resolver. Não cabe aos pais intervir. Mesmo assim, como não são estranhos a ele, provavelmente alguma forma de auxílio é necessária. A essa altura, o mais importante é saber se o filho é capaz de conversar francamente com os pais sobre o dilema que está vivendo e se eles têm desenvolvido uma relação de confiança forte o suficiente e de forma regular. Então, supondo que seu filho tenha se confinado, o que você faria? Responda a pergunta não como filósofo, mas como pai. Primeiro, pensaria, esta tarefa é do meu filho. Tentaria não intervir na situação e evitar dar atenção excessiva a ela. Depois, passaria a mensagem de que estou pronto para ajudá-lo sempre que ele precisar. Desse modo, o filho sentiria uma mudança em seu pai. Com isso, ele não teria alternativa senão assumir a tarefa de pensar sobre o que fazer. Provavelmente pediria ajuda em algumas coisas, mas tentaria resolver outras sozinho. Você agiria de maneira tão decidida se seu próprio filho se tornasse recluso? Um pai sofrendo pelo relacionamento com o filho pode pensar, meu filho é minha vida. Em outras palavras, ele está assumindo a tarefa do filho e não consegue pensar em mais nada além do filho. Quando percebe, o eu já desapareceu de sua vida. A questão é que, por maior que seja o peso que ele carregue por causa da tarefa do filho, o filho continua sendo um indivíduo independente. Ele não se torna o que os pais desejam que se torne. Não vai escolher a faculdade, o emprego, o cônjuge ou as ações cotidianas de acordo com o desejo dos pais. Claro que os pais vão se preocupar com ele e, vez ou outra, vão até querer interferir. Mas, como eu disse, as outras pessoas não vivem para satisfazer as suas expectativas. Embora o filho seja seu, ele não vai viver para satisfazer suas expectativas como pai. Então, mesmo na família, é preciso haver limite? Na verdade, nas famílias a distância é menor. Por isso é ainda mais necessário separar as tarefas com todo cuidado. Isso não faz sentido. Por um lado, você está falando de amor, por outro, está negando. Ao impor um limite entre você e a outra pessoa, você não consegue acreditar mais em ninguém. O ato de acreditar também é a separação de tarefas. Você acredita no seu parceiro, esta tarefa é sua. Mas a forma como essa pessoa age em relação às suas expectativas e à sua confiança é tarefa dela.
Quando você impõe seus desejos sem impor limites, acaba se envolvendo numa intervenção invasiva. Suponha que seu parceiro não tenha agido como você desejava. Você ainda conseguiria acreditar nele? Ainda seria capaz de amá-lo? É dessas questões que trata a tarefa do amor. Isso é difícil. Muito difícil. Claro que é. Mas pense da seguinte maneira: quando você intervém nas tarefas da outra pessoa e as assume, transforma a sua vida em algo pesado e cheio de provações. Se você está vivendo uma vida de preocupações e sofrimento que nascem dos relacionamentos interpessoais, primeiro aprenda a se impor limites, dizendo: daqui para frente, esta tarefa será minha. Depois, descarte as tarefas da outra pessoa. Esse é o primeiro passo para aliviar a carga e tornar a vida mais simples. Como se livrar de problemas de relacionamentos interpessoais? Não sei. Isso não me parece certo. Imagine a seguinte situação. Seus pais detestaram seu emprego e, de fato, eles foram contra, não foram? Sim, foram. Eu não diria que detestaram, mas fizeram alguns comentários depreciativos. Bem, vamos exagerar e dizer que detestaram. Seu pai reclamou aos gritos e sua mãe criticou sua decisão com lágrimas nos olhos. Eles não aprovam nem um pouco que você se torne bibliotecário. E se não assumir o negócio da família como seu irmão, podem até deserdá-lo. Mas a tarefa de aceitar a emoção de não aprovar seu emprego é dos seus pais, não sua. Não é um problema com o qual você deva se preocupar. Espere aí. Você está dizendo que não preciso me importar se deixo meus pais morrendo de tristeza? Isso mesmo. Não importa. Você está de brincadeira. Pode existir uma filosofia que recomende um comportamento tão desnaturado do filho com relação aos pais? Tudo o que você pode fazer em relação à sua vida é escolher o melhor caminho em que acredita. Por outro lado, que tipo de julgamento as outras pessoas fazem dessa escolha? Isso é tarefa delas, e não uma questão na qual você possa interferir. O que outra pessoa pensa de você, se gosta ou não de você, é tarefa dela, não sua. É isso que está dizendo? Isso é a separação de tarefas. Você se preocupa com outras pessoas olhando para você. Teme ser julgado. Por isso deseja o reconhecimento dos outros. Por que você se preocupa com o olhar dos outros? A psicologia adleriana tem uma resposta fácil. Você ainda não está fazendo a separação de tarefas. Supõe que mesmo coisas que deveriam ser tarefas das outras pessoas são suas. Lembre-se das palavras da avó do meu amigo. Só você se preocupa com sua aparência. O comentário dela atinge o cerne da separação de tarefas. O que as outras pessoas pensam quando veem o seu rosto é tarefa delas. Você não tem qualquer controle sobre isso. Como teoria, entendo. Para o meu cérebro racional, faz sentido. Mas minhas emoções não conseguem acompanhar um argumento tão arrogante. Então vamos enxergar a questão por outro ângulo. Digamos que um homem esteja angustiado com os relacionamentos interpessoais na empresa onde trabalha. Tem um chefe completamente irracional que berra a qualquer oportunidade. Por mais que o homem se esforce, seu chefe não reconhece seu empenho e nem sequer presta atenção no que ele diz. É igualzinho ao meu chefe. Mas ser reconhecido pelo seu chefe é o trabalho que você deveria considerar prioridade número 1? Sua tarefa não é ser benquisto pelos colegas de trabalho. Seu chefe não gosta de você. E os motivos para isso são claramente absurdos. Mas nessa relação de trabalho, você não precisa se tornar íntimo dele. Parece certo, mas o cara é meu chefe, entende? Não vou conseguir fazer nada direito se o meu superior vive me dando foras. Eis a mentira da vida de novo.
segundo Adler. Não consigo fazer meu trabalho porque meu chefe não gosta de mim. Não vou bem no trabalho por culpa do meu chefe. A pessoa que diz esse tipo de coisa está usando a existência do chefe como desculpa para o trabalho mal feito. Assim como a estudante com medo de corar, na verdade você precisa da existência de um chefe horrível, porque aí pode dizer, se eu não tivesse este chefe, poderia produzir mais. Não, você não conhece meu relacionamento com meu chefe. Por favor, pare de dar palpites arbitrários. Esta é uma discussão ligada aos fundamentos da psicologia adleriana. Se você está irritado, não vai entender nada. Você pensa, tenho este chefe, por isso não consigo trabalhar. Isto é a etiologia em pleno funcionamento. Mas, no fundo, o pensamento é outro. Não quero trabalhar, por isso vou criar um chefe horrível. Ou, não quero reconhecer que sou incapaz, por isso vou criar um chefe horrível. Esta seria a maneira teleológica de ver a coisa. Provavelmente eu seria assim enquadrado na sua abordagem teleológica padrão. Mas meu caso é diferente. Então, supondo que você tenha feito a separação de tarefas, como seriam as coisas? Em outras palavras, por mais que seu chefe tente descontar em você a raiva irracional que sente, esta tarefa não é sua. Seu chefe precisa lidar sozinho com essas emoções irracionais. Não há necessidade de se tornar íntimo dele ou de se sujeitar completamente a ele. Você deve pensar, o que devo fazer é enfrentar minhas próprias tarefas em minha própria vida sem mentir. Mas isso... Todos sofremos nos relacionamentos interpessoais. Pode ser com os pais ou o irmão mais velho, ou pode ser no local de trabalho. Da última vez você disse que gostaria que eu indicasse alguns passos específicos. Ouça a minha proposta. Primeiro, pergunte-se, de quem é esta tarefa? Depois, faça a separação de tarefas. Com calma, demarque até onde vão suas tarefas e a partir de que ponto se tornam da outra pessoa. Em seguida, policie-se para não intervir nas tarefas da outra pessoa e não permita que ninguém intervenha nas suas. Este é um ponto de vista específico e revolucionário próprio da psicologia adleriana e contém o potencial de mudar totalmente os problemas de relacionamento. Ah, agora sim, comecei a entender o que você quis dizer quando afirmou que o tema da discussão de hoje seria a liberdade. Pois é. Estamos tentando falar de liberdade agora. Corte o nó górdio. Tenho certeza de que, se alguém conseguisse entender a separação de tarefas e colocá-la em prática, imediatamente seus relacionamentos interpessoais se libertariam. Mas ainda não posso aceitar essa ideia. Prossiga. Sou todo ouvidos. Acho que, em teoria, a separação de tarefas é correta. O que as outras pessoas pensam de mim ou que tipo de julgamento fazem a meu respeito é tarefa delas, e não posso interferir nisso. E eu deveria fazer apenas o necessário na minha vida, sem mentir. Para você ter uma ideia de como concordo com isso, eu aceitaria se você dissesse que esta é uma verdade da vida. Mas pense, podemos dizer que esta é a coisa certa a fazer do ponto de vista ético ou moral? Ou seja, um estilo de vida que estabelece limites entre você e os outros. Nesse caso, será que você não estaria dispensando as outras pessoas e esbravejando "você está se metendo onde não deve" sempre que se preocupassem com você e perguntassem como está? Essa atitude me parece coisa de alguém que despreza a boa vontade dos outros. Você já ouviu falar de Alexandre Magno? Alexandre Magno? Sim, aprendi sobre ele em História Geral. Ele era um rei macedônio que viveu no século IV AC. Quando estava avançando sobre o reino persa da Lídia, ficou sabendo que havia uma carruagem entronizada na Acrópole. A carruagem tinha sido amarrada num pilar do templo por Górdio,
o antigo rei, e uma lenda local dizia: quem desatar esse nó será o senhor da Ásia. Era um nó bem complicado. Muitos homens hábeis tinham certeza de que o desatariam, mas ninguém conseguiu. O que você acha que Alexandre Magno fez quando se viu diante do nó? Ele não desfez o nó com facilidade e se tornou o senhor da Ásia? Não, não foi assim que aconteceu. Quando Alexandre Magno viu como o nó era firme, desembainhou a espada e cortou a corda com um golpe. Nossa! Depois dizem que declarou: o destino não é feito pela lenda, e sim pela espada. Ele não dava valor ao poder da lenda e forjaria seu destino com a espada. Como você sabe, Alexandre Magno acabou se tornando o grande conquistador de todos os territórios atualmente correspondentes ao Oriente Médio e Oeste da Ásia. Essa é a famosa história do nó górdio. Esses nós intrincados, os grilhões dos relacionamentos interpessoais, não devem ser desfeitos por métodos convencionais, mas cortados por uma abordagem completamente nova. Sempre que explico a separação de tarefas, me lembro do nó górdio. Não quero contradizer você, mas nem todos podem se tornar Alexandre Magno. Não é exatamente pela falta de outra pessoa capaz de cortar o nó que essa história que retrata a atitude de Alexandre Magno como um feito heróico é transmitida até hoje? O mesmo acontece com a separação de tarefas. Mesmo sabendo que podemos cortar algo com a espada, isso pode ser difícil, porque quando alguém insiste na separação de tarefas, acaba tendo de cortar os laços, o que leva a pessoa ao isolamento. A separação de tarefas ignora por completo a emoção humana. Como é possível desenvolver bons relacionamentos assim? É possível. A separação de tarefas não é o objetivo final dos relacionamentos, apenas o portão de entrada. O portão de entrada? Quando você está lendo um livro e aproxima o rosto demais do papel, não consegue ver nada. Da mesma maneira, formar bons relacionamentos requer certo grau de distanciamento. Quando a distância se torna curta demais e as pessoas grudam uma na outra, até falar com o outro se torna uma tarefa insuportável. Por outro lado, a distância também não pode ser grande. Pais que repreendem demais os filhos se tornam mentalmente muito distantes. Quando isso acontece, a criança não consegue mais sequer consultar os pais, e os pais não conseguem mais dar o auxílio apropriado. Devemos estar prontos a dar um empurrãozinho quando necessário, mas sem invadir o território da outra pessoa. É importante manter uma distância moderada. A distância é necessária mesmo no relacionamento entre pais e filhos? Claro. Você disse que a separação de tarefas despreza a boa vontade dos outros. Essa é uma noção ligada à recompensa. É a ideia de que, quando outra pessoa faz algo por você, você precisa fazer algo em troca, ainda que ela não queira nada. Em vez de agir por boa vontade, você está apenas se esforçando para recompensar o outro. Não importa o apelo que a outra pessoa possa fazer, é você quem decide o que deve fazer. A recompensa está na raiz do que estou chamando de compromisso? Sim. Quando a recompensa está na base de um relacionamento, existe uma sensação que brota na pessoa e diz: eu dei tanto, então você deve me dar tanto de volta. Claro que essa é uma noção bem diferente da separação de tarefas. Não devemos buscar a recompensa nem estar presos a ela. Por outro lado, existem situações em que seria mais fácil intervir nas tarefas de outra pessoa sem fazer qualquer separação de tarefas. Por exemplo, você tem um filho pequeno e ele está tendo dificuldade para amarrar os sapatos. Para a mãe apressada, com certeza é mais cômodo amarrá-los do que aguardar que ele os amarre sozinho. Mas essa é uma intervenção que está retirando a tarefa do filho.
E quando você repete essa intervenção, o filho deixa de aprender e perde a coragem de enfrentar as tarefas da vida. Como diz Adler, crianças que não foram ensinadas a enfrentar os desafios tentarão evitar todos os desafios. Mas esta é uma forma tão fria de pensar. Quando Alexandre Magno cortou o nó górdio, algumas pessoas provavelmente sentiram a mesma coisa. Desatar o nó com as mãos era um gesto simbólico, e cortá-lo com a espada parecia um erro. Para eles, Alexandre não havia entendido o sentido das palavras do oráculo. Na psicologia adleriana, certos aspectos contrariam o pensamento social normal. Ela rejeita a etiologia e o trauma. Em vez disso, adota a teleologia. Trata os problemas das pessoas como problemas de relacionamento. E a ausência da busca de reconhecimento e da separação de tarefas provavelmente também são contrários ao pensamento social normal. Impossível. Não consigo fazer isso. Por quê? O filósofo havia começado a descrever a separação de tarefas, e a ideia deixou o jovem arrasado. Se alguém pensasse que todos os seus problemas estavam em seus relacionamentos interpessoais, a separação de tarefas seria eficaz. Com apenas esse ponto de vista, o mundo se tornaria bem simples, mas faltava humanidade nele. Ali não havia nenhum calor humano. Alguém é capaz de aceitar uma filosofia dessas? O jovem se levantou da cadeira e se lamentou. O desejo de reconhecimento o escraviza. Estou insatisfeito há séculos. Os adultos dizem aos jovens: faça algo que você goste de fazer. E dizem isso com um sorriso no rosto, como se de fato entendessem as pessoas, como se estivessem do lado dos jovens. Mas é tudo da boca para fora. E eles só dizem isso porque não conhecem esses jovens de verdade. Por isso, estão completamente livres de qualquer responsabilidade. Aí, pais e professores nos dizem: entrem em tal faculdade e procurem uma profissão estável. Esse conselho concreto e desinteressante não é uma simples intervenção. Na verdade, eles estão tentando cumprir suas responsabilidades. Como estamos intimamente ligados a eles e eles estão preocupados com o nosso futuro, não podem dizer coisas irresponsáveis como faça o que lhe dê prazer. Tenho certeza de que você também adotaria essa fachada compreensiva e me diria: por favor, faça algo que lhe dê prazer. Mas não vou acreditar nesse conselho. É completamente irresponsável. E parece que o adulto fala como se não fosse nada demais, como se estivesse tirando uma lagarta da sua roupa. Mas, se o mundo esmagar a lagarta, ele vai dizer: não é minha tarefa, e se afastar como se nem fosse com ele. Bela separação de tarefas, seu monstro. Nossa, você está se descontrolando. Então, em outras palavras, você está dizendo que quer que alguém intervenha até certo ponto? Que quer que outra pessoa decida seu caminho? Talvez eu queira. É o seguinte: não é tão difícil julgar o que os outros esperam de você ou que tipo de papel está sendo exigido de você. Viver como você gosta, por outro lado, é extremamente difícil. O que você deseja? O que você quer se tornar? Que tipo de vida pretende viver? Nem sempre se tem uma ideia tão concreta das coisas. Achar que todos têm sonhos e objetivos claros é um erro grave. Não sabe disso? Talvez seja mais fácil viver satisfazendo as expectativas alheias, porque assim você confia a própria vida a elas. Por exemplo, imagine uma pessoa que segue o caminho traçado pelos pais. Mesmo que discorde de muitas coisas, ela não vai perder o rumo enquanto permanecer na trilha. Mas, se estiver decidindo o caminho por conta própria, é natural que se perca às vezes. A pessoa se depara com a barreira do como se deve viver. Por isso estou buscando o reconhecimento dos outros. Você estava falando sobre Deus antes, e
Se ainda vivêssemos na época em que as pessoas acreditavam em Deus, talvez a máxima de que Deus está vendo poderia servir de critério para a autodisciplina. Se Deus desse o devido reconhecimento, talvez elas nem precisassem do reconhecimento alheio. Mas essa época se encerrou faz tempo. E, neste caso, elas não têm alternativa senão se disciplinar com base no fato de que outras pessoas estão observando, aspirar ao reconhecimento dos outros e viver uma vida honesta. Os olhos das outras pessoas são meu guia. Devemos escolher o reconhecimento alheio ou o caminho da liberdade sem reconhecimento? Esta é uma questão importante. Vamos pensar nela juntos. Se você escolhe viver de acordo com o direcionamento dos outros, está sempre tentando avaliar os sentimentos das outras pessoas e preocupado com a visão que elas têm de você. Você vive para realizar desejos alheios. Sim, pode haver sinais guiando você pelo caminho, mas essa não é uma forma livre de viver. Por que você escolhe viver com tão pouca liberdade? Você usa o termo desejo de reconhecimento, mas o que está realmente dizendo é que não quer ser detestado por ninguém. E quem quer? Não existe ninguém, em lugar algum, que chegaria ao ponto de querer ser detestado. Sim, é verdade, mas... É verdade que não existe ninguém que queira ser detestado, mas reflita. O que você deve fazer para não ser detestado por ninguém? Só existe uma resposta. Estar sempre avaliando os sentimentos das outras pessoas e jurando fidelidade a todas elas. Se existem 10 pessoas, você precisa jurar fidelidade às 10. Quando alguém faz isso, consegue não ser detestado por ninguém, temporariamente. Mas aí surge uma grande contradição. Você jura fidelidade às 10 pessoas porque tem o desejo sincero de agradar todas elas. É como um político populista que começou a fazer promessas impossíveis e a aceitar responsabilidades que não cabem a ele. Naturalmente, as mentiras acabam sendo reveladas em pouco tempo. Ele perde a confiança das pessoas e transforma a vida num grande sofrimento. E claro que a tensão de viver mentindo gera todo tipo de consequência. Entenda, se alguém vive para satisfazer as expectativas alheias e confia a vida aos outros, está mentindo para si e estendendo a mentira para incluir as pessoas à sua volta. Então você deve ser egocêntrico e viver a vida do jeito que quiser, sem se preocupar em agradar ninguém? Separar as tarefas não é uma atitude egocêntrica. Por outro lado, intervir nas tarefas alheias é uma forma egocêntrica de pensar. Os pais forçam os filhos a estudar, se metem na vida deles e dão palpite até na hora de escolherem com quem vão se casar. Isso sim é egocentrismo. Então o filho pode ignorar as intenções dos pais e viver como bem entende? Não existe razão alguma para um indivíduo não viver a vida como gosta. Além de nihilista, você é um anarquista e hedonista. Estou me segurando para não cair na gargalhada. Um adulto que escolheu uma vida com pouca liberdade, ao ver um jovem vivendo livremente o aqui e agora, critica-o e o chama de hedonista. Claro que esta é uma mentira da vida que o adulto conta para aceitar sua vida sem liberdade. Um adulto que escolheu a verdadeira liberdade não fará esse tipo de comentário. Em vez disso, vai incentivar a vontade de ser livre. Tudo bem. Então, o que você está sustentando é que a questão aqui é liberdade, certo? Vamos ao ponto principal. Você vem usando a palavra liberdade o tempo todo. Mas o que liberdade significa para você? O que é a verdadeira liberdade? Você reconheceu que não quer ser detestado por ninguém e disse: não existe ninguém, em lugar algum, que chegaria ao ponto de querer ser detestado. Certo. Penso do mesmo modo.
Não tenho nenhum desejo de ser detestado. Eu diria que ninguém chegaria ao ponto de querer ser detestado. É um bom insight. Agradar os outros é um desejo universal. Mesmo assim, independentemente dos nossos esforços, existem pessoas que não gostam de mim e pessoas que não gostam de você. Isso também é um fato. Quando você é detestado ou sente que é detestado por alguém, que estado mental isso provoca? Resumindo, fico bem angustiado. Tento imaginar por que não gostam de mim e o que fiz ou disse que possa ter sido ofensivo. Penso que deveria ter interagido com a pessoa de outra forma. Fico morrendo de remorso e de culpa. Para nós, seres humanos, querer agradar é um desejo totalmente natural, um impulso. Kant, o gigante da filosofia moderna, chamou esse desejo de inclinação. Inclinação? Sim, são os desejos instintivos, os desejos impulsivos. Se alguém disser que viver como uma pedra rolando morro abaixo, de modo que as inclinações, desejos ou impulsos assumam o controle à vontade é liberdade, está equivocado. Viver desse jeito é apenas ser escravo de seus desejos e impulsos. A verdadeira liberdade é similar à atitude de empurrar morro acima a pedra que despencou. Como assim? A pedra não tem poder. Quando começa a rolar morro abaixo, continua rolando até que não esteja mais sob o efeito das leis naturais da gravidade e da inércia. Mas nós não somos pedras. Somos seres capazes de resistir à inclinação. Podemos deter a queda do eu e subir o morro. O desejo de reconhecimento provavelmente é natural. Assim, você vai continuar rolando morro abaixo para obter reconhecimento dos outros? Vai continuar rolando e se desgastando até ficar com uma superfície uniforme? Quando tudo que resta é uma bolinha redonda, esse é o seu verdadeiro eu? Não pode ser? Você está dizendo que resistir aos nossos instintos e impulsos é liberdade? Como já afirmei várias vezes, na psicologia adleriana, pensamos que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Em outras palavras, buscamos nos libertar dos relacionamentos. Queremos ser livres deles. Porém, é absolutamente impossível viver sozinho no universo. Com base no que já discutimos, nossa conclusão sobre o que é liberdade deveria estar clara. Qual é? Resumindo, liberdade é ser detestado por outras pessoas. Hein? Como assim? Ser detestado prova que você está exercendo sua liberdade e vivendo em liberdade. É sinal de que está vivendo de acordo com seus próprios princípios. Mas... Claro que ser detestado é angustiante. O ideal é viver sem ser detestado por ninguém. As pessoas querem satisfazer o desejo de reconhecimento. Mas quando você se comporta de forma a agradar todo mundo, passa a viver sem liberdade. E isso também é impossível. Exercer a liberdade tem um preço. E o preço da liberdade nos relacionamentos interpessoais é desagradar algumas pessoas. Não, isso está totalmente errado. Isso não pode ser chamado de liberdade. É uma forma diabólica de pensar para induzir as pessoas a fazer o mal. Você provavelmente vem pensando na liberdade como libertação das instituições. Que romper com seu lar, sua escola, sua empresa ou sua nação é liberdade. Mas se você rompe com a instituição, por exemplo, não consegue alcançar a verdadeira liberdade. A não ser que você pare de se preocupar com os julgamentos das outras pessoas. Não tenha medo de ser detestado e pague o preço de talvez nunca alcançar reconhecimento, você não conseguirá seguir sua própria forma de viver. Em outras palavras, não conseguirá ser livre. Ser detestado por outras pessoas. É isso que você está dizendo? O que eu estou dizendo é, não tenha medo de ser detestado.
Mas isso... Eu não estou dizendo que você deve viver para ser detestado, nem estou recomendando que pratique o mal. Por favor, não entenda assim. Então vamos mudar a pergunta. As pessoas conseguem suportar o peso da liberdade? São tão fortes assim? Alguém consegue se tornar tão rebelde e arrogante a ponto de não se importar se for detestado pelos próprios pais? Você não se prepara para ser arrogante, nem se torna arrogante. Apenas separa tarefas. Pode haver uma pessoa que não simpatize com você, mas isso não é tarefa sua. E repetindo, pensar coisas como ele deveria gostar de mim, ou fiz de tudo, portanto é estranho que ele não goste de mim, é a forma de pensamento orientada para a recompensa de ter intervindo na tarefa da outra pessoa. Vá em frente, sem medo da possibilidade de ser detestado. Não viva como se estivesse rolando morro abaixo, e sim subindo a ladeira. Nisso consiste a liberdade do ser humano. Vamos supor que eu tenha duas opções à minha frente. Uma vida em que todas as pessoas gostem de mim e outra em que algumas me detestem. E que tivesse de escolher uma. Eu escolheria a segunda sem pestanejar. Antes de me preocupar com o que os outros pensam de mim, quero seguir com meu próprio ser. Ou seja, quero viver em liberdade. Você é livre agora? Sim, sou livre. Você não quer ser detestado, mas não se importa caso seja? É isso aí. Não querer ser detestado provavelmente é minha tarefa. Mas se fulano me detesta ou não, isso é tarefa dele. Não estou aqui para agradá-lo. Se uma pessoa não simpatiza comigo, não posso intervir. Claro que você faz a sua parte, mas se o outro faz a dele ou não, isso não diz respeito a você. Uma conclusão e tanto. A coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser detestado e de agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros. Quando você adquire essa coragem, seus relacionamentos ganham uma nova leveza. Você dá as cartas nos relacionamentos interpessoais. Bem, eu nunca imaginaria que visitaria um filósofo para ouvir que devo ser detestado. Sei muito bem que engolir essa ideia não é nada fácil. Provavelmente você vai levar um tempo para mastigar e digerir. Se continuarmos avançando nesse tema hoje, acho que você não vai conseguir memorizar. Por isso, proponho conversar com você sobre outra coisa, uma questão pessoal relacionada à separação de tarefas e depois encerrar por hoje. Tudo bem. O assunto sobre o qual quero falar também tem a ver com os relacionamentos com os pais. O relacionamento com meu pai sempre foi instável, mesmo quando eu era criança. Minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos, sem que jamais tivéssemos nos envolvido em uma conversa de verdade. E depois disso, o relacionamento com meu pai ficou cada vez mais tenso. Até que encontrei a psicologia individual e entendi as ideias de Adler. Por que você tinha um relacionamento ruim com seu pai? O que trago na lembrança é a imagem de uma época em que ele batia em mim. Não me recordo do que eu fazia para provocar essa reação. Só me lembro de me esconder sob uma mesa tentando ficar a salvo, mas ele me puxava e me batia forte. Isso aconteceu várias vezes. O medo se tornou um trauma. Acho que, até conhecer a psicologia adleriana, era assim que eu pensava. Porque meu pai era uma pessoa melancólica, taciturna. Mas se eu penso, ele me batia, por isso nosso relacionamento ficou ruim. Estou recorrendo à etiologia freudiana. A posição teleológica adleriana inverte completamente a interpretação de causa e efeito. Ou seja, eu trouxe à tona a lembrança de ter sido espancado porque não quero que o relacionamento com meu pai melhore. Então, primeiro você tinha a meta de não querer que o relacionamento com seu pai melhorasse e não querer consertar as coisas entre vocês. Isso. Para mim,
foi mais conveniente não consertar o relacionamento com meu pai. Eu poderia usar meu pai como desculpa para o fato de minha vida não andar bem. Para mim, aquilo foi uma virtude. Além disso, eu estava me vingando de um pai autoritário. Era exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Você inverteu causa e efeito, ou seja, foi capaz de se analisar e dizer: não é porque meu pai me batia que tenho um mau relacionamento com ele. Na verdade, eu trouxe à tona a lembrança das surras porque não quero que nosso relacionamento melhore. Mas então eu pergunto, em que isso muda as coisas? Não muda o fato de você ter sido espancado na infância, certo? Pode-se pensar que é uma carta de relacionamento interpessoal. Enquanto uso a etiologia para pensar, tenho um relacionamento ruim com meu pai porque ele me batia, não vou conseguir solucionar o problema. Mas se eu pensar, eu trouxe à tona a lembrança de ser espancado porque não quero que o relacionamento com meu pai melhore, estarei segurando a carta de consertar relacionamentos. Porque, mudando a meta, eu consigo consertar tudo. Isso realmente conserta as coisas? Claro. Tenho minhas dúvidas se você sente isso do fundo do coração. Eu entendo a teoria, mas o sentimento não me parece certo. Aí entra a separação de tarefas. Meu pai e eu, de fato, tivemos um relacionamento complicado. Ele era teimoso e nunca imaginei que seus sentimentos pudessem mudar facilmente. Além disso, havia uma grande possibilidade de ele ter esquecido as surras. Porém, na época em que tomei minha resolução de consertar o relacionamento, não me importava qual estilo de vida meu pai tinha, o que ele pensava de mim ou o tipo de atitude que poderia adotar em reação à minha abordagem. Na verdade, esses fatores não tinham a menor importância. Mesmo que ele não estivesse disposto a consertar o relacionamento, eu não me importava. A questão era se eu resolveria ou não seguir em frente com isso, se eu daria as cartas do relacionamento. Você dá as cartas do relacionamento? Sim, muitas pessoas acreditam que o outro é quem dá as cartas do relacionamento. Por isso pensam, como tal pessoa se sente em relação a mim? Com isso, acabam vivendo para satisfazer os desejos alheios. Mas quando compreendem a separação das tarefas, percebem que elas é que dão. Esta é uma forma nova de pensar. Então, a partir da sua mudança, seu pai mudou também? Eu não mudei para mudar meu pai. É uma ideia errônea tentar manipular outra pessoa. Ainda que eu mude, sou apenas eu quem muda. Não sei que resultado isso vai causar no outro e não posso participar desse aspecto. Claro que há ocasiões em que, junto com a minha mudança, e não devido à minha mudança, a outra pessoa também muda. Em muitos casos, a pessoa não terá opção senão mudar. Mas essa não é a meta, e é bem possível que a outra pessoa não mude. De qualquer modo, mudar sua conduta para manipular outra pessoa é claramente uma forma errada de pensar. Não se deve manipular outras pessoas e a manipulação não pode ocorrer. Quando falamos de relacionamentos, parece que sempre vem à mente o relacionamento entre duas pessoas ou o nosso relacionamento com um grupo. Mas a verdade é que seu primeiro relacionamento é com você mesmo. Quando se está preso ao desejo de reconhecimento, as cartas do relacionamento estão sempre nas mãos dos outros. Você oferece as cartas da vida a outra pessoa ou prefere segurá-las? Em casa, reflita mais um pouco sobre as ideias de separação de tarefa e de liberdade. Estarei aguardando você aqui. Tudo bem. Vou pensar sobre elas. Ótimo. Então... Tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar. O quê? No fim das contas, você conseguiu corrigir seu relacionamento com seu pai? Sim, claro. Acho que sim. Meu pai adoeceu e nos últimos anos de sua vida, eu e minha família tivemos que cuidar dele. Um
Um dia, quando eu estava cuidando dele, como de costume, meu pai disse: "Obrigado." Eu não sabia que essa palavra fazia parte do vocabulário dele. Fiquei espantado e me senti grato por todos os dias que haviam decorrido. Durante os longos anos que passei cuidando dele, eu tinha tentado de tudo, quer dizer, tinha me esforçado ao máximo para mostrar a oportunidade ao meu pai. E no fim ele aceitou. Bem, muito obrigado. Voltarei no mesmo horário. Eu que agradeço. Gostei da sua visita. A quarta noite. Onde fica o centro do mundo? Essa passou perto, quase caí nessa história, pensou o jovem. Na semana seguinte, o jovem visitou o filósofo novamente e, com uma expressão irada, bateu na porta. A ideia de separar tarefas é claramente útil. Você me convenceu da última vez. Mas parece um modo de vida tão solitário. Separar as tarefas e aliviar a carga de seus relacionamentos é o mesmo que cortar os laços com outras pessoas. E para piorar, você quer que eu seja detestado pelos outros? Se é isso que você chama de liberdade, prefiro não ser livre. Psicologia individual e holismo. Você está parecendo um pouco melancólico hoje? Desde nosso último encontro, venho pensando com toda a calma e cuidado sobre a separação de tarefas e a liberdade. Esperei minhas emoções se assentarem para depois raciocinar, mas a separação de tarefas não me parece realista. Tudo bem. Por favor, prossiga. Separar tarefas é basicamente uma ideia que se resume em definir um limite e dizer: eu sou eu e você é você. Claro que, com isso, provavelmente existem menos problemas de relacionamento, mas você diria que é correto viver assim? Para mim, parece um individualismo extremamente autocentrado e equivocado. Quando vim aqui pela primeira vez, você me contou que a psicologia adleriana é também chamada de psicologia individual. Esse termo vem me incomodando faz algum tempo, mas afinal descobri por quê. O que você está chamando de psicologia adleriana ou psicologia individual é essencialmente o estudo de um individualismo que leva as pessoas ao isolamento. O termo psicologia individual, criado por Adler, de fato tem certos aspectos que podem levar a uma compreensão errada. Explico. Em primeiro lugar, etimologicamente falando, a palavra individual tem o sentido de indivisível. Indivisível? Sim. Em outras palavras, é a menor unidade possível, portanto não pode ser decomposta. Ora, o que exatamente não pode ser dividido? Adler era contrário a qualquer tipo de sistema de valor dualista que tratasse a mente separada do corpo, a razão separada da emoção, ou a mente consciente separada da inconsciente. Qual o objetivo disso? Por exemplo, você se lembra da história da estudante que me procurou porque tinha medo de corar? Por que ela desenvolveu o medo de corar? Na psicologia adleriana, os sintomas físicos não são considerados de forma separada da mente, psique. Mente e corpo são vistos como uma coisa só, indivisível. Quando a tensão se instala na mente, pode fazer braços e pernas tremerem ou o rosto enrubescer. Já o medo pode fazer o rosto empalidecer, e assim por diante. Bem, com certeza, partes da mente e do corpo estão ligadas. O mesmo vale para a razão e emoção, e para a mente consciente e a inconsciente. Uma pessoa normalmente controlada não espera surtar e começar a gritar com alguém. Não somos acometidos por emoções que existem independentemente de nós. Cada um de nós é um todo unificado. Não é verdade. É exatamente por termos a capacidade de ver mente e corpo, razão e emoção, mente consciente e inconsciente como coisas distintas, que obtemos uma compreensão correta das pessoas. Isso não é um fato?
Claro que mente e corpo são coisas separadas, que razão e emoção são diferentes, e que tanto a mente consciente como a inconsciente existem. Mas quando alguém tem um acesso e berra com a outra pessoa, é o eu como um todo que está optando por berrar. Ninguém pensaria que emoções que existem independentemente, ou seja, sem relação com as outras intenções, podem produzir a voz que berra. Quando separamos o eu da emoção e dizemos, foi a emoção que me fez fazer isto, ou a emoção tomou conta de mim e não pude evitar. Esse pensamento rapidamente se torna uma mentira da vida. Você está se referindo à ocasião em que berrei com o garçom, não está? Sim. A visão do ser humano como um eu como um todo, um ser indivisível que não pode ser decomposto, é chamada de holismo. Certo. Mas eu não estava pedindo uma teoria acadêmica para uma definição do indivíduo. Veja bem, se você levar a psicologia adleriana à sua conclusão lógica, ela consiste basicamente em dizer, eu sou eu e você é você, levando as pessoas ao isolamento. A ideia é, eu não vou interferir nas suas coisas, portanto, não interfira nas minhas, e vamos continuar vivendo como bem entendermos. Por favor, diga sinceramente o que acha deste ponto. Você compreende o princípio básico da psicologia adleriana que diz que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, certo? Compreendo. A ideia da não interferência nos relacionamentos, ou seja, a separação de tarefas, provavelmente surgiu para resolver esses problemas. No nosso último encontro, acho que falei que para formar bons relacionamentos é preciso manter certo grau de distanciamento. Embora as pessoas que se aproximam demais acabem sem conseguir sequer se falar, também não é bom se afastar muito. Não pense que a separação de tarefas pretende afastar as pessoas. Pelo contrário, enxergue como uma forma de pensar que permite desembaraçar os fios complexos dos nossos relacionamentos. Desembaraçar os fios? Exatamente. Neste momento, nossos fios estão embaraçados nos de outras pessoas. Está uma confusão e você está vendo o mundo nesta condição. Vermelho, azul, marrom, verde, etc. Todas as cores estão se misturando. Você acha que é conexão, mas não é. Então, para você, o que é conexão? Da última vez falei da separação de tarefas como uma receita para resolver os problemas de relacionamentos interpessoais. Mas eles não acabam só porque você separou as tarefas. A separação de tarefas é, na verdade, o ponto de partida para as relações. Hoje vamos aprofundar a discussão abordando como os relacionamentos interpessoais são vistos na psicologia adleriana e considerando que tipo de relacionamento devemos formar com os outros. A meta dos relacionamentos interpessoais é a sensação de comunidade. Muito bem. Tenho uma pergunta. Por favor, dê uma resposta simples e direta. Você disse que a separação de tarefas é o ponto de partida dos relacionamentos. Qual é o objetivo deles? Indo direto ao ponto, é a sensação de comunidade. Sensação de comunidade? Sim, é um conceito-chave na psicologia adleriana e os pontos de vista de sua aplicação têm sido o tema de muitos debates. Na verdade, o que Adler propôs como conceito de sensação de comunidade levou muitas pessoas a divergirem dele. Parece fascinante. Como é esse conceito? 2 encontros atrás, acredito, abordei a questão de como uma pessoa enxerga as outras. Quer dizer, se são inimigas ou companheiras. Agora, vamos aprofundar a ideia. Se as outras pessoas são nossas companheiras e vivemos cercados por elas, deveríamos ser capazes de encontrar nosso lugar de refúgio.
A partir daí, em tese, começaríamos a ter o desejo de compartilhar com nossos companheiros, de contribuir para a comunidade. A sensação de ter os outros como companheiros, a consciência de termos nosso refúgio, é chamada de sensação de comunidade. Mas qual parte disso está aberta a debate? Parece um ponto quase irrefutável. A questão é a comunidade. Em que ela consiste? Quando você ouve a palavra comunidade, quais imagens lhe vêm à mente? Existem referenciais como nosso lar, escola, escritório ou a sociedade local. Quando Adler se refere à comunidade, vai além do lar, da escola, do ambiente de trabalho e da sociedade local. O conceito é mais abrangente e inclui não apenas nações de toda a humanidade, mas todo o eixo do tempo, do passado ao futuro, e inclui também plantas, animais e até objetos inanimados. Hein? Em outras palavras, ele defende que a comunidade não é meramente um desses referenciais que a palavra pode trazer à mente, mas se estende a literalmente tudo, o universo inteiro, do passado ao futuro. Agora você me deixou confuso. O universo? Passado e futuro? De que você está falando? A maioria das pessoas que ouvem o que eu acabei de dizer tem as mesmas dúvidas. Não é algo fácil de compreender. O próprio Adler reconheceu que a comunidade que estava defendendo era um ideal inalcançável. Que desconcertante, hein? Que tal inverter? Você compreende e aceita essa sensação de comunidade, ou seja lá o que isso for, que inclui o universo inteiro? Eu tento, porque acho que não dá para entender bem a psicologia adleriana sem compreender esse ponto. Tudo bem, então. Como venho dizendo o tempo todo, a psicologia adleriana sustenta que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Eles são a fonte da infelicidade. E podemos dizer o inverso: os relacionamentos são a fonte da felicidade. Nisso eu concordo. Além do mais, a sensação de comunidade é o que mais importa para alcançar a felicidade nos relacionamentos interpessoais. Continue. A sensação de comunidade também é chamada de interesse social, ou seja, interesse pela sociedade. Agora, eu tenho uma pergunta. Sabe qual a menor unidade da sociedade do ponto de vista da sociologia? A menor unidade da sociedade? Eu diria que é a família. Não. É você e eu. Quando duas pessoas estão juntas, a sociedade emerge na presença delas e a comunidade emerge ali também. Para compreender a sensação de comunidade a que Adler se refere, é aconselhável usar você e eu como ponto de partida. E o que você faz tendo isso como ponto de partida? Você faz a mudança do apego ao eu, autointeresse, para a preocupação com outros, interesse social. Apego ao eu, preocupação com os outros? De que você está falando? Por que só me interesso por mim mesmo? Bem, vejamos essa questão de maneira mais concreta. Para que tudo fique mais claro, em vez da expressão apego ao eu, vou usar a palavra autocentrado. Na sua opinião, que tipo de pessoa é um indivíduo autocentrado? Acho que a primeira coisa que me vem à mente é o tipo de pessoa que age como um tirano. Alguém dominador, que não está nem aí se incomoda os outros e só pensa as coisas em seu próprio proveito. Acha que o mundo gira em torno dele e se comporta como um ditador que governa com força e autoridade. É o tipo de pessoa que vive criando problemas para todos à sua volta. Alguém como o Rei Lear de Shakespeare, um típico tirano. Entendo. Por outro lado, não seria necessariamente um tirano. O tipo de pessoa que perturba a harmonia de um grupo também pode ser considerado autocentrado. É incapaz de atuar num grupo e prefere agir sozinho. Nunca reflete sobre suas ações.
mesmo quando se atrasa para um compromisso ou não cumpre suas promessas. Em suma, é um egoísta. Realmente, esse é o tipo de imagem que costuma vir à mente quando pensamos numa pessoa autocentrada. Mas existe outro tipo de indivíduo a ser levado em conta. Pessoas incapazes de realizar a separação de tarefas e obcecadas com o desejo de reconhecimento também são extremamente autocentradas. Por quê? Considere a realidade do desejo de reconhecimento. Quanta atenção os outros prestam em você? Como julgam você? Ou seja, em que medida satisfazem seu desejo? Apesar de parecer que as pessoas obcecadas com o desejo de reconhecimento estão olhando para as outras, na verdade estão olhando para si mesmas. Elas não se preocupam com os outros, só com o eu. Resumindo, são autocentradas. Então você diria que pessoas como eu, que temem ser julgadas pelos outros, são autocentradas, mesmo que eu me esforce ao máximo para ter consideração pelos outros e para me ajustar a eles? Sim, você está preocupado somente com o eu, por isso é autocentrado. Quer ser bem visto pelos outros, por isso se preocupa com a forma como olham para você. Mas, na verdade, isso não é preocupação com os outros. Não passa de apego ao eu. Mas eu abordei esse tema da última vez. O fato de pessoas não gostarem de você prova que você está vivendo em liberdade. Você pode achar que algo nisso parece autocentrado, mas parece que entendeu uma coisa a partir da discussão de hoje. Viver preocupado com a visão que os outros têm de você é um estilo de vida autocentrado, que tem como única preocupação o eu. Esta, sim, é uma afirmação surpreendente. Não apenas você, mas todas as pessoas ligadas ao eu são autocentradas. Daí a necessidade de fazer a mudança do apego ao eu para a preocupação com os outros. Sim, é verdade. Estou sempre olhando só para o meu umbigo. Reconheço isso. Vivo preocupado com a forma como as outras pessoas me veem, mas não com a maneira como eu as vejo. Você diz que sou autocentrado e não há nada que eu possa dizer para refutar isso. Mas pense da seguinte forma. Se minha vida fosse um longa-metragem, o protagonista certamente seria esse eu, certo? Então, apontar a câmera para o protagonista é algo tão repreensível assim? Você não é o centro do mundo. Vamos ver as coisas por ordem. Em primeiro lugar, cada um de nós é membro de uma comunidade e pertencemos a ela. Sentir que temos nosso local de refúgio dentro da comunidade, sentir que é bom estar aqui e ter a sensação de pertencimento. Estes são desejos humanos básicos. Estudos, trabalho ou amizades, amor ou casamento, tudo isso está ligado à nossa busca de lugares e relacionamentos nos quais podemos sentir que é bom estar aqui. Concorda? Ah, sim, concordo. É exatamente isso. E o protagonista da nossa vida é o eu. Não há nada de errado com a linha de pensamento até este ponto. Mas o eu não está no centro do mundo. Embora seja o protagonista da vida, não passa de um membro da comunidade e de uma parte do todo. Uma parte do todo? Pessoas que se preocupam apenas consigo mesmas pensam que são o centro do mundo. Para elas, os outros não passam de pessoas que farão algo para mim. Elas têm um sentimento meio genuíno de que todos existem para servi-las e deveriam dar preferência aos seus sentimentos. Como um príncipe ou uma princesa. Exatamente. Eles dão um salto de protagonista da vida para protagonista do mundo. Por isso, sempre que entram em contato com outra pessoa, tudo em que conseguem pensar é: o que esta pessoa me dará? O problema, e isso não vale para príncipes e princesas, é que essa expectativa não será satisfeita sempre.
Porque as outras pessoas não estão vivendo para satisfazer suas expectativas. É verdade. Então, quando as expectativas não são satisfeitas, elas ficam profundamente desiludidas e se sentem insultadas. Ficam ressentidas e pensam: esta pessoa não fez nada por mim? Esta pessoa me decepcionou? Esta pessoa não é mais minha companheira, é minha inimiga? Pessoas que acreditam ser o centro do mundo sempre acabam perdendo os companheiros rapidamente. Que estranho. Você não disse que estamos vivendo num mundo subjetivo? Enquanto o mundo for um espaço subjetivo, eu sou a única pessoa que pode estar no centro dele. Não deixarei ninguém mais ocupar esse espaço. Acho que quando você fala do mundo, o que tem em mente é algo como um mapa mundi. Um mapa mundi? Como assim? Por exemplo, no mapa mundi adotado na França, as Américas estão localizadas no lado esquerdo e a Ásia no lado direito. Europa e França são representadas no centro do mapa, claro. O mapa mundi chinês, por outro lado, mostra as Américas do lado direito e a Europa no esquerdo. O francês que vir o mapa mundi chinês provavelmente terá uma sensação de incongruência, difícil de descrever, como se tivesse sido injustamente empurrado para a margem ou eliminado do mundo arbitrariamente. Sim, entendo seu argumento. Mas o que acontece quando um globo é usado para representar o mundo? Porque com um globo você pode observar o mundo com a França, a China ou até o Brasil no centro, se quiser. Todo lugar é central e, ao mesmo tempo, nenhum lugar é. O globo pode ter um número infinito de centros conforme a localização e o ângulo de visão do observador. Essa é a natureza de um globo. É verdade. Pense no que eu disse antes, que você não é o centro do mundo, como sendo a mesma coisa. Você faz parte de uma comunidade, não é o centro dela. Eu não sou o centro do mundo. Nosso mundo é um globo, não um mapa recortado em um plano. Bem, pelo menos em teoria eu entendo. Mas por que preciso estar ciente de que não sou o centro do mundo? Vamos voltar ao ponto de partida. Todos estamos buscando a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. Na psicologia adleriana, porém, só se alcança a sensação de pertencimento assumindo um compromisso ativo com a comunidade de forma espontânea e não simplesmente estando aqui. Assumindo um compromisso ativo? E como se faz isso? A pessoa enfrenta suas tarefas da vida. Em outras palavras, caminha com as próprias pernas, sem evitar as tarefas dos relacionamentos interpessoais do trabalho, da amizade e do amor. Se você é o centro do mundo, não terá nenhum pensamento de compromisso com a comunidade, porque todos os outros são alguém que fará algo para mim, e não haverá necessidade de você mesmo fazer as coisas. Mas você não é o centro do mundo, nem eu. Nas tarefas dos relacionamentos interpessoais, é preciso dar seus próprios passos à frente. Não se deve pensar, o que esta pessoa me dará? Mas, o que posso dar a esta pessoa? Isso é compromisso com a comunidade. Você só consegue encontrar seu refúgio quando tem algo a oferecer? Isso mesmo. Só se alcança a sensação de pertencimento por esforço próprio. Você não nasce com ela. A sensação de comunidade é o conceito-chave tão debatido da psicologia adleriana. De início, o jovem teve dificuldade para aceitar esse conceito. E claro que, além disso, se irritou ao ser informado de que era autocentrado. O que achou mais difícil de aceitar, porém, foi a incrível extensão da comunidade que incluía o universo e objetos inanimados. De que Adler e o filósofo estavam falando? Pasmo, o jovem lentamente abriu a boca para falar. Ouça a voz de uma comunidade maior. Admito que você está começando a me confundir.
Deixe-me tentar entender isso um pouco melhor. Primeiro, logo no portão de entrada dos relacionamentos interpessoais, temos a separação de tarefas. E como meta existe a sensação de comunidade. E você está dizendo que a sensação de comunidade é ter uma sensação dos outros como companheiros e uma consciência de ter seu próprio refúgio na comunidade. Até aí, compreendo e aceito. Mas os detalhes ainda parecem meio forçados. Por exemplo, o que você quer dizer ao expandir essa coisa chamada comunidade para incluir o universo inteiro e até o passado e o futuro, considerando tudo, dos seres vivos aos objetos inanimados? Certamente fica mais difícil entender isso quando tomamos o conceito de comunidade de Adler ao pé da letra e tentamos imaginar que ele inclui o universo e os objetos inanimados. Por ora, basta dizer que o escopo da comunidade é infinito. Infinito? Imagine um homem que atinge a idade da aposentadoria e para de trabalhar, mas logo perde a vitalidade e fica deprimido. Ele foi afastado da empresa que era sua comunidade e privado de um cargo ou profissão. Com isso, torna-se um João Ninguém. Incapaz de aceitar que agora é uma pessoa comum, envelhece da noite para o dia. Mas o que aconteceu foi apenas o homem ter se desligado de sua pequena comunidade, que é a sua empresa. Cada pessoa pertence a uma comunidade e, em última análise, todos pertencemos à comunidade da Terra e à comunidade do universo. Isso é puro sofisma. Você está querendo vir com essa história de que você faz parte do universo como se isso desse a alguém a sensação de pertencimento. É verdade. Não dá para imaginar o universo inteiro de repente. Mas mesmo assim, quero que você adquira a consciência de pertencer a uma comunidade separada, maior, que está além daquela que você vê em sua vizinhança imediata. Por exemplo, o país ou a sociedade em que vive, e que você está contribuindo, de algum modo, dentro dessa comunidade. Então, que tal a seguinte situação? Digamos que um sujeito é solteiro, perdeu o emprego e os amigos e evita a companhia de outras pessoas. Ele vive do dinheiro deixado pelos pais. Está basicamente fugindo das tarefas do trabalho, da amizade e do amor. Você diria que mesmo um sujeito como esse pertence a algum tipo de comunidade? Claro. Digamos que ele vai à padaria comprar um pão. Ele paga com uma moeda. A moeda não retorna simplesmente aos padeiros. Ela vai para os produtores da farinha e da manteiga, as pessoas que entregam esses ingredientes, aos fornecedores da gasolina usada pelos veículos de entrega, as pessoas nos países produtores de petróleo, de onde vem o combustível, e assim por diante. Portanto, tudo está interligado. As pessoas nunca estão realmente sozinhas ou isoladas da comunidade, nem que elas queiram. Então você está querendo dizer que devo usar mais a imaginação quando compro pão? Não é imaginação, é fato. A comunidade a que Adler se refere vai além das coisas que conseguimos ver, como nossos lares e sociedades, e inclui as conexões que não conseguimos ver. Me desculpe, mas você está fugindo para a teoria abstrata. A questão que deveríamos estar abordando aqui é a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. E, no que diz respeito ao significado dessa sensação de pertencimento, a comunidade que podemos ver é a mais forte. Você concorda com isso, não é? Por exemplo, se comparamos a comunidade da empresa com a comunidade da Terra, a sensação de pertencimento de alguém que diz "sou funcionário desta empresa" é mais forte. Usando a sua terminologia, a distância e a profundidade dos relacionamentos interpessoais são completamente diferentes. É natural que, quando buscamos a sensação de pertencimento, sejamos atraídos pela comunidade menor. Esta é uma observação perspicaz. Então vamos começar a refletir sobre por que devemos estar conscientes de várias comunidades maiores. Como já afirmei,
Todos pertencemos a várias comunidades. Pertencemos ao nosso lar, à nossa escola, ao nosso local de trabalho, à sociedade local e ao país onde vivemos. Até aqui você concorda, certo? Sim, concordo. Bom, vamos supor que você, como estudante, considere a comunidade escolar como absoluta. Em outras palavras, a escola é tudo para você. Seu eu existe por causa da escola e nenhum outro eu é possível sem ela. Mas, naturalmente, na comunidade haverá ocasiões em que você vai encontrar adversidades. Pode ser bullying ou dificuldade para fazer amigos, se manter em dia com os trabalhos escolares ou se adaptar ao sistema da escola. Ou seja, é possível que em relação à comunidade que é a sua escola, você não tenha a sensação de pertencimento de que é bom estar aqui. Claro, é bem possível. Quando isso acontece, se você considera que a escola é tudo para você, fica sem nenhuma sensação de pertencimento. A partir daí, escapa para dentro de uma comunidade menor, como seu lar. Você vai se trancar e talvez até recorra à violência contra familiares. Ao fazer isso, estará tentando obter uma forma de sensação de pertencimento. O que eu quero, porém, é que você reflita aqui sobre a consciência de uma comunidade separada e, além disso, de uma comunidade maior. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que existe um mundo maior, que vai muito além dos limites da escola. E cada um de nós é um membro desse mundo. Se não existe um local de refúgio onde você estuda, você deve procurar um refúgio diferente fora dos muros da escola. Você pode mudar de escola e também não há problema em se distanciar de lá. Se você é capaz de romper relações com uma comunidade com um simples aviso, é porque sua conexão com ela não é muito forte. Quando você descobre como o mundo é grande, vê que tudo de ruim que viveu na escola não passa de tempestade em copo d'água. No momento em que você sai do copo d'água, a tempestade furiosa desaparece e o que resta é uma brisa suave. Você está dizendo que, enquanto permanecer no copo d'água, não terá nenhuma chance fora dele? Se trancar no quarto equivale a permanecer no copo d'água. É como se você estivesse se entrincheirando em um pequeno abrigo. Por um tempo você pode até esperar a chuva passar, mas a tempestade vai continuar com força total. Bem, talvez em teoria. Mas é difícil cortar o laço. Tomar a decisão de se afastar da escola não é tarefa fácil. Tem toda a razão, não é nada fácil. Por isso, quero que você memorize um princípio de conduta. Quando surgem dificuldades nos relacionamentos, ou quando não conseguimos mais enxergar uma saída, devemos levar em conta, em primeiro lugar, o princípio que diz: ouça a voz da comunidade maior. A voz da comunidade maior? Se for uma escola, não julgue as coisas com o senso comum da comunidade que é a escola. Em vez disso, siga o senso comum de uma comunidade maior. Ora, digamos que você está na escola e seu professor tem se comportado de forma autoritária. A questão é que o poder da autoridade que seu professor exerce não passa de um aspecto do senso comum que funciona somente dentro da pequena comunidade que é a escola. Do ponto de vista da comunidade que é a sociedade humana, tanto você quanto seu professor são seres humanos iguais. Se você está recebendo exigências absurdas dele, é legítimo contestá-las diretamente. Mas é bem difícil contestá-las quando o professor está bem na minha frente. Nem um pouco. Embora este possa ser considerado um relacionamento você e eu, se ele pode sucumbir só porque você faz uma objeção, não é o tipo de relacionamento que você deva sequer iniciar. Nesse caso, romper é legítimo. Se você tem medo de que seus relacionamentos desmoronem, é porque está vivendo sem liberdade, está vivendo para outras pessoas.
Você está recomendando escolher a liberdade ao mesmo tempo que tem uma sensação de comunidade? Sim, claro. Não se apegue à pequena comunidade diante do seu nariz. Sempre haverá mais você e eu, mais todo mundo, comunidades maiores.